Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu quero parabenizar a todas as mulheres, aqui do canal, a todas as mulheres que assistem, o devocional através do grupo que eu tenho aqui e do WhatsApp, e desejar a todas as mulheres, do Brasil, do nosso estado, do mundo, um feliz Dia da Mulher, que você seja aquela mulher sábia, que fala em provérbios, que você seja cheia da graça, cheia da unção, cheia da sabedoria do alto, que você seja essa mulher, que excede o seu valor, ele é maior do que rubis, e que o Senhor te conceda a graça de ser esta mulher sábia, que edifica a tua casa, que onde você estiver, você vai edificar, aonde você estiver, você vai abençoar, em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra aqui, que não é só para as mulheres, mas para os homens que assistem, o devocional também, eu creio que Deus vai direcionar a todos. Então eu quero ler com você hoje o livro de Ruth, no capítulo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide e voltai, cada qual para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade que tratastes aos falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: nós não vamos voltar contigo para junto, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer ainda existe para a minha esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos? Esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou a sua sogra e lhe deu um beijo de despedida, porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus, volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu,
E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Eu li até o versículo 19, mas você pode ler os restantes. O que nós aprendemos aqui? Belém, gente, o nome ali da Belém significa casa do pão. Elimeleque decidiu abandonar a casa do pão para ir peregrinar nos campos de Moabe. Como, a Noemi era sua esposa, submissa, tinha os seus filhos, ela foi junto com o marido, acompanhou eles, saíram de Belém e foram para os campos de Moabe. Só que ali ele faleceu e ficou somente ela e os seus filhos. Os filhos casaram-se, arrumaram mulheres moabitas, sendo que a palavra dizia que eles deveriam arrumar o quê? Casar com pessoas da mesma tribo, da mesma fé, da mesma descendência, ali da mesma cidade, ou seja, do mesmo. Hoje, o que diz a palavra? Não vos prendeis a um jugo desigual. Elas eram moabitas, elas serviam a outros deuses. Mas o que nós aprendemos aqui, gente? A palavra diz que as bênçãos nos alcançariam. Aqui, Elimeleque foi atrás da bênção, só que ele não chegou a usufruir dela. Porque quando nós nos afastamos, gente, da casa do pão, quando nós afastamos da presença de Deus e começamos a peregrinar, agir pela nossa vontade, acontecem situações como aconteceu com esse homem. Só que aqui, o que nós aprendemos com a Noemi? A Noemi, ela foi uma mulher, gente, que ela não se contaminou. Ela viveu 10 anos ali. Aquele lugar, eles cultuavam outros deuses, eles tinham outras culturas, eles tinham outras tradições, mas ela não se contaminou. E ela foi, eu acredito que Noemi, ela foi pregando, foi falando do seu Deus, foi falando da sua terra, foi falando das suas culturas, das suas tradições. E a Ruth ficou interessada pelo caráter da sogra. Quando ela disse: Orfa, vão minhas filhas. A órfã pensou: pois é, eu vou mesmo, ela não tem mais um filho para mim casar. Então eu vou voltar para casa dos meus pais. Ela beijou a sogra e voltou. Essas pessoas, gente, como órfã, elas são corajosas num certo ponto, porque órfã, ela disse: então tá. Ou seja, aqui não tem mais nada para mim, eu tô indo. Tem pessoas que Deus permite que se afaste da tua vida. Tem órfãs na nossa vida que só estão ao nosso lado enquanto nós podemos oferecer algo para elas. E quando Noemi não podia mais oferecer nada, a órfã foi embora. E tem pessoas que são assim, por isso que eu disse que essa palavra é tanto para a mulher quanto para o homem. Porque às vezes tem homens que dão mais valor e ouvidos para os estranhos, para os amigos, do que para a sua esposa dentro de casa. E assim tem mulheres também, que elas acham que aquela pessoa, nossa, ela começa a dividir coisas demais, às vezes, com pessoas que você vai ver que numa situação difícil, ela não vai te acompanhar. Numa situação difícil, ela vai deixar você sozinha. A Ruth, ela seguiu. A Ruth disse: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Quando a gente vê o posicionamento de Ruth, foi porque Ruth viu o exemplo da sogra. A Noemi podia ter ficado ali, ela podia ter se casado de novo, ela poderia ter arrumado um outro marido ali,
Ela podia ter ficado por ali com as noras, mas não. Ela ouviu falar que o Senhor estava abençoando o seu povo. Ela disse: eu vou voltar. E quantas pessoas, às vezes, deixam de congregar, deixam de ir, saem da igreja por algum motivo bobo, e daí depois elas têm vergonha de voltar. A Noemi não teve vergonha. Na hora que ela soube, o Senhor visitou: eu vou para lá. Eu vou voltar para a casa do pão, eu vou sair da casa da miséria, da casa da escassez, daquela situação de luto, de morte que ela se encontrava. Imagina, ela perdeu o esposo e os seus 2 filhos. Ela ficou sozinha, sem ninguém. Eles não tiveram filhos, ela não teve netos, eles não tinham descendência. Quem é que ia cuidar dela? Quem é que cuidava da viúva naquela época? O descendente que ficava, né? Então, por isso, gente, olha o exemplo da Noemi. A Noemi, gente, ela botou o orgulho de lado, porque o orgulho impede que muita gente seja abençoada e bem-sucedida. O orgulho impede que a pessoa peça perdão. O orgulho impede que a pessoa volte para a igreja, para aquela que ela saiu, para retornar para a presença de Deus. O orgulho, gente, o que Satanás planta no coração, a vergonha. Ai, que vergonha, eu vou voltar para aquela igreja, o que vão pensar, o que vão falar. Você não tem que se preocupar com a opinião de ninguém. Você tem que se preocupar com o que o Senhor pensa a teu respeito, agradar o Senhor. Pedro diz uma frase que eu amo: me convém agradar a Deus do que agradar o homem. E isso, gente, inclui até o meu cônjuge. Se eu tiver que desagradar a Deus por causa dele, não. Então ele se desagrade, mas eu não desagrado a Deus, não. Não desagrado. Então isso, gente, é para mim, é para você, é para todos. Eu tenho que me posicionar. Noemi ali, ela não estava preocupada com o que os outros iam falar. Nossa, não viu que houve o alvoroço? Será que esta é Noemi? O povo age assim, gente. Isso é normal do ser humano que não conhece a palavra, eles agem assim. Porque quando a pessoa se converte, né? Às vezes ali, quando ela ainda não abandonou o mal da fofoca, troca-se de fofoca por pedido de oração. Sabe como é que ela faz? Nossa, você viu que a irmã lá passou por tal situação, vamos orar por ela. Mas ela tá vindo trazer a fofoca. Mudou o nome, pedido de oração. Não, gente, pedido de oração é quando tem uma pessoa que tá enferma num hospital. Aquela pessoa diz: ó, orem comigo, vamos orar pela família, vamos orar por essa pessoa. Aquela pessoa tá passando por uma luta terrível, tá passando por um luto, tá passando por uma depressão. E isso sim, são pedidos de oração. Quando a pessoa tem um propósito e ela vai dividir com a outra, irmão, você é aquela pessoa guerreira de fé. Eu tô orando por esse propósito aqui, você me ajuda? Tamo aí. E isso é pedido de oração. Agora, quando a pessoa já vem mal intencionada, quando ela já vem, ai, vamos orar pela irmãzinha, coitada da irmã, passou, ela já tá fazendo fofoca. Isso não é pedido de oração, gente, é fofoca. E isso é um mal que tem que ser eliminado da nossa vida. E quando vem alguém pedindo isso, corta. Só um pouquinho, irmã. Isso é um pedido de oração ou a senhora está me trazendo um fuxico com uma fofoca dessa pessoa? Não. O que ela está enfrentando realmente, nós vamos orar pela causa, a situação dela. Então, tudo nós devemos dosar na nossa vida. E a Noemi aqui, gente, ela não estava preocupada com os fuxicos, com o que iam dizer. A Noemi voltou, olha lá, voltou sozinha, cadê o marido? Cadê os filhos? Só que a gente não está aqui para julgar ninguém, gente. Ninguém. Não julgue a criança que eu, o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui.
Nós não podemos julgar a pessoa sem saber o que ela passou, o passado dela, as dores dela, o porquê que às vezes ela é amarga. Ela mesmo diz aqui: meu nome não é mais Noemi, agora é Mara, porque eu fiquei amarga. Amargura eu senti. Porque nós, gente, não precisamos correr atrás da bênção. O Senhor disse para Abraão: as bênçãos te alcançarão. Então, você precisa estar no lugar certo para ser abençoado. O Elimeleque cometeu o erro de ir para um lugar sem consultar Deus. Ele foi porque ele pensou: nossa, lá, né, deve ser melhor aqui. O Senhor deixou de visitar a terra, tá acontecendo tal coisa, eu vou para lá. Só que às vezes, gente, a gente acha que aqui tá ruim, só que lá às vezes tá pior. Aparentemente o Moab tá bom. Sodoma e Gomorra, as Campinas, supimpa, que nem Ló. Vou para lá. E lá ele se lascou. Porque quando nós olhamos com os olhos naturais e quando nós tomamos decisões movidos pelo nosso coração, pelas nossas emoções e pelo que nós estamos vendo, é lasca na certa. A pessoa vai quebrar a cara. Então nós temos que aprender a pedir a direção do alto. Dizer: Senhor, eu devo ir para tal lugar? O que Deus disse para Isaac? Não desce para o Egito. Fica aí, porque aí eu vou te abençoar e eu vou te prosperar. E ele obedeceu. O pai dele desceu para o Egito. Mas ele disse para Isaac: não desça para o Egito. Às vezes nós queremos seguir os mesmos passos, né? Do pai, da mãe, do vô, da avó. Mas aquela decisão que eles tomaram lá atrás não significa que é a mesma que eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir a direção de Deus. O Abraão e a Sara foram para o Egito. Mas Deus disse para o Isaac: não desce para o Egito. Permanece na terra que eu te disser. Ali eu te abençoarei e te prosperarei. Então aprenda a esperar de Deus a resposta do Senhor. Muita gente perde a bênção porque ela não está no lugar que ela deve estar, no local apropriado que ela deve estar. Primeiro eu tenho que fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para depois eu alcançar a promessa. Esse versículo eu e meu esposo colocamos no nosso convite de casamento. Primeiro, fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para depois alcançar a promessa. Eu não precisei correr atrás da bênção, ir numa igreja, na outra, e no baile, não. Deus enviou ele lá aonde eu estava, quando eu estava preparada e ele também. E eu lembro que eu escutando a palavra, e Deus foi falando, e um dia eu cheguei em casa e eu estava escutando, né? O missionário R.R. Soares, ele estava pregando, e aí eu cheguei em casa, ainda era aquela que não era antena digital, e pegava um pouco os canais, e eu cheguei em casa de noite do culto e liguei, eu comecei a ouvir a palavra. E eu estranhei que aquela moça, que ela falava, né, em libras ali, para os surdos ouvir, né? Ouvir não, prestão. Poder acompanhar a pregação, ela não estava ali naquele cantinho, né? Era uma moça bonita, com cabelo comprido, uma morena muito linda. E logo, eu disse: ué, mas cadê a irmã dali, né? E daqui a pouco o missionário falou: vocês lembram da irmã aquela, assim? Pois é, a irmã conheceu um pastor que veio, não me lembro se era do Peru, eu sei que ele veio de um outro país, que era da mesma igreja dele, veio pregar ali, se conheceram, e eles começaram a conversar, foram, noivaram, casaram. Ele disse, e ele levou a bênção daqui. Aí quando o missionário disse assim: Deus traz até você, e eu disse amém. E foi o que aconteceu comigo. Eu não precisei procurar o marido aqui e lá, não.
Eu fiquei orando, buscando a Deus, me enchendo da presença. O tempo em que às vezes eu me sentia sozinha, eu orava, chorava, colocava o meu coração diante de Deus e dizia: Senhor, ocupa esse vazio até o Senhor acrescentar, o Senhor apresentar o meu esposo. E foi. E ali, quando chegou no momento certo, Deus levou meu esposo lá na igreja onde eu congregava. Ali nós nos conhecemos. Já faz 10 anos. Este ano vai fazer 11 anos que nós somos casados, né? Temos um filho lindo que vai fazer 8 anos agora esse mês. E Deus faz assim. A bênção te alcança. Você não precisa correr atrás dela. Não. Tinham pessoas que diziam: você tem que ir no baile, como é que você vai casar? E eu dizia: não, muito obrigada. Aí elas queriam arrumar um marido para mim, um namorado. E eu disse: muito obrigada. Vocês não precisam arrumar nada para mim, quem vai arrumar é Deus. Certo, elas pensavam: você é louca, né? Não vai no baile, não vai em lugar nenhum, como é que vai casar? Mas eu não estava nem aí, gente, porque os outros pensavam, porque eles diziam, porque eles iam pensar. Eu estava preocupada em fazer a vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E no momento certo o Senhor acrescentou. E é assim que Deus faz, gente. Esteja no lugar certo. Eu lembro que tinha uns irmãozinhos que eram da mesma igreja que eu congregava. Aí os dois Raimundos, né, se encontraram aonde? Num baile. Nossa, irmã, encontrei a fulana lá. Eu pensei: nossa, ela vai na igreja, fechou todas. E eu escutando ele me falar. Aí os dois namoraram um tempo, né, errado. E daí depois não deu mais certo. Aí tava ele chorando. Aí eu disse: pois é, né, irmão? Para começar, ele veio me pedir um aconselhamento. E eu disse: para começar, irmão, aonde que vocês dois se acharam? Ele baixou a cabeça. Pois é, no baile. Se vocês dois estão dentro da igreja, vocês dois tinham que ter se conhecido aqui, ter feito um namoro santo aqui, ter se conhecido aqui de acordo com a palavra. Vocês fizeram tudo errado. Vocês se conheceram no baile, vocês foram para fornicação, vocês se deitaram lá no pecado, né? Deitaram e rolaram lá, como se diz. E daí olha aí o que aconteceu. Feridas, saíram magoados um com o outro. Ele queria voltar, não queria nem ver. E por aí foi, gente. Porque as pessoas tentam... Ele estava lá procurando alguém, porque ele queria casar. E ela também. Mas foi procurar onde? Os dois que iam na igreja, no baile. Lá os dois se acharam e os dois quebraram a cara. Por quê? Porque estavam no lugar errado. O que eles foram achar lá? Era para ele ter dito: opa, eu tô no lugar errado, mas ela também. Então, quando eu disse para ele: mas olha onde vocês estavam. E ele: verdade, a senhora tem razão. Então, às vezes, gente, a pessoa sai a peregrinar nos campinhos de Moabe, achando que lá vai ser abençoado, e quebra a cara, se lasca, se traumatiza, se decepciona, se frustra. A culpa é de Deus? Não. A culpa é de quem não esperou. E Noemi aqui, gente, ela foi corajosa. Ela colocou o orgulho de lado, ela disse: eu vou voltar para lá, o Senhor está abençoando, o Senhor visitou, eu vou voltar para lá, para o lugar que é onde eu não deveria ter saído. Às vezes a gente fala isso, né? Por que eu saí de tal empresa? Por que eu fui sair de tal lugar? Porque às vezes a gente acha que tá ruim, e depois que a gente sai, a gente começa a ouvir as notícias: bah, lá tá assim agora, ó, entrou um outro chefe, veio outro supervisor, e a pessoa, poxa vida, porque ela não teve paciência de esperar. Eu vou sair daqui, ela chuta o balde, mas nem orou, nem consultou a Deus. Depois ela só vai ouvindo as notícias. Bah, olha aí, ó, me lasquei. Mas ela não
tira o orgulho e volta lá. Posso voltar? Não. Gente, isso é algo que acontece diariamente. Só que nós precisamos olhar. Leia a fundo o livro de Ruth aqui, depois você vai ver o que Deus fez na vida da Ruth. Quando a Ruth tomou a decisão de servir a Deus, ela disse: o meu povo será o teu povo, o teu Deus será o meu Deus. Porque o que a Noemi disse para ela? Volta para a tua família e para o teu Deus. Ela disse: não, o teu povo será o meu povo, aonde você dormir eu vou dormir, aonde você repousar, onde você for, aonde você morrer, eu vou. O teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Quando ela escolheu o Deus de Noemi, ela fez a escolha mais acertada da vida dela. Ela continuou do lado da sogra. Ela foi para a terra do pão. Ela saiu daquela escassez de Moabe. Ela largou aquela cultura, aquela tradição. Ela largou aqueles deuses estranhos e ela decidiu a servir o Deus verdadeiro e único. Ali Deus abençoou as duas através da vida de Ruth. Quando ela se casou com o Boaz, aqui veio a descendência de Jesus, gente. Porque eles foram pais dos pais de Davi. Aí depois veio a descendência, foi vindo daqui. De uma mulher estrangeira que escolheu Deus. Mudou, eu não quero mais isso aqui. Ela fez a escolha dela, eu não quero mais esse Deus que eu sirvo, eu não quero mais isso aqui, me contaminar com isso aqui. Eu quero isso aqui para minha vida. Escolha, gente. Decisão. Tome a decisão certa, seja como Ruth. Você que quer casar, tanto homem como mulher, gente. Espere no lugar certo. Não vai buscar no campo de Moabe, não vai buscar no baile, não precisa ficar correndo de igreja em igreja, fazendo visita em tudo que é lugar para ver se encontra uma esposa, não. No momento certo, Deus vai levar ela aí onde você tá. Ou ele. Deus vai levar. Deus fez isso comigo. E quantas mulheres, gente, dentro da igreja, quando elas falavam, ai, não, você olhava, gente, pelos olhos, não tinha ninguém mesmo dentro da igreja. Não tinha. Não tinha nenhum homem solteiro na época, assim, pra minha idade, pras outras, não tinha. Aí eu dizia, não, mas Deus vai trazer o meu esposo. Fiquem na fé, eu dizia a vocês. Elas olhavam para trás e diziam, aonde? Onde é que tá? Elas zombavam. Quando Deus apresentou eu e o meu esposo, nós nos conhecemos, nós namoramos, noivamos, elas e nossa, que testemunho que a senhora tem para dar, irmã. Porque zombavam, gente, eu sentava no banco para ouvir a palavra, eu botava minha bolsa do lado, não deixava ninguém sentar naquele banco ali. E eu dizia, Senhor, aqui é o lugar do meu esposo, muito obrigado, porque ele já está aqui do meu lado. Chamando a existência, profetizando. Até que foi. E Deus levou ele lá. Não precisei ir em outro lugar. Então, faça isso. Chame a existência. Diga, Senhor, aqui é o lugar da minha esposa, aqui é o lugar do meu esposo. Muito obrigado, porque ele já está aqui, ó. O Senhor já trouxe ele aqui, ele está aqui do meu lado. Fé. Fé. Tudo é possível o que crê. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra do Senhor. Eu não ouvi a vida inteira falar que Deus criou tudo falando, então chama a existência, profetize, palavras lançadas à frente, profetiza, o que você quer? Profetiza, declara, e a bênção vai te alcançar. Bênção financeira, bênção no teu casamento, bênção na tua família, bênção na tua saúde, na tua vida espiritual. Profetiza. A Ruth aqui, ela tomou uma decisão, ela profetizou, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu vou para lá, onde tu for eu vou, onde tu dormir eu vou dormir, onde tu morrer eu vou morrer. Ela profetizou, eu vou para lá. E lá ela foi abençoada. Ela casou com um homem rico, próspero, teve um filho
que foi a alegria da Noemi, foi o neto que ela não teve. Deus abençoou a velhice da Noemi. Deus foi bom com ela. Deus restaurou a alegria daquela mulher que era amarga, amargurada, ressentida, triste, cheia de dores, cheia de perdas. Deus mudou a história de ambas elas, porque elas tomaram a decisão de voltar, e uma de voltar e a outra de ir junto, de seguir para o lugar certo, a decisão certa. Tem pessoas que estão indo para o lugar errado, tomando decisões erradas e querem ser abençoadas. Não tem como. Então que você reflita nesta palavra, tanto você mulher como você homem. Reflita nesta palavra. Se afaste das órfãs, que só ficam perto de você quando você tem algo para oferecer, mas fique com as Ruths do teu lado, que estão ali junto com você em qualquer situação que você enfrentar. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas, mas em especial por cada mulher que ouve esta palavra, que elas sejam ungidas de graça, de sabedoria, cheias da tua unção, do teu poder, da tua compaixão, da tua misericórdia, que elas sejam mulheres sábias, que tomem decisões sábias como Ruth, que elas deixem o orgulho de lado como Noemi, e que elas se afastem das órfãs da sua vida, daquelas mulheres, daquelas pessoas que se aproximem delas ou deles apenas por interesse, enquanto eles têm algo para oferecer, mas quando não têm os abandonam. Que o Senhor tire essas pessoas de perto de cada um de nós, que o Senhor mostre as órfãs que estão do nosso lado, as pessoas que estão ali só nos momentos bons, aqueles que estão ali só para se aproveitar de algo que nós podemos, Pai, proporcionar para elas, mas que o Senhor nos dê livramento, nos dê visão, nos dê sabedoria, nos dê direção. Esta é a minha oração, e que o Senhor abençoe, Pai, todos os lares e cada mulher, Pai, do mundo, do Brasil, que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma delas, fortalecendo elas na tua graça, no teu amor e no teu poder, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.